Olá, seja bem-vindo em mais esse nosso vídeo. Bom, você que já nos acompanha, muito bom tê-lo aqui novamente. Você que está acompanhando pela primeira vez, ouvindo pela primeira vez esse conteúdo, ou aqui os nossos conteúdos, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Ferri. Aqui na tela você pode ver um pouquinho mais sobre os nossos canais de comunicação. Bom, eu estou trazendo uma série de vídeos sobre inteligência emocional. Como nós podemos usar a inteligência emocional para assim a gente atingir resultados, melhorar relações, conseguir chegar em outros níveis, em outros patamares. E no vídeo de hoje, respondendo inclusive a perguntas de alguns internautas, onde dizem, puxa, é interessante como na família muitas vezes falta a nossa capacidade de usar a inteligência emocional ou de controlar melhor, ou lidar melhor com as nossas emoções dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Família é aquela que você se relaciona. Aquele parente que mora muito longe, que você vê de vez em quando, claro que ele está ali presente dentro do seu contexto familiar, mas nós estamos falando especificamente aqui daquela família, aquelas pessoas que, de modo geral, moram juntas ou estão sempre juntas, participando de eventos e por aí vai, ok? E como que a gente pode usar a inteligência emocional nesse contexto? Primeira coisa, vamos perceber o seguinte, é natural que dentro da sociedade, seja lá no trabalho ou na sociedade comum, por vezes a gente consiga manter muito mais o nosso equilíbrio emocional, muitas vezes comparado com o ambiente dentro de casa. Eu por várias vezes já escutei queixas no sentido de, nossa, o meu marido ele é super paciente com os clientes dele, ele é super paciente com o pessoal do trabalho dele, porém dentro de casa ele já não é assim. Ou minha mulher, ela é super tranquila de modo geral com as pessoas, inclusive quem a vê pensa que ela é muito tranquila, uma pessoa muito serena, mas dentro de casa às vezes a mulher vira um bicho, né? Poxa, o que acontece? Por que algumas pessoas conseguem, dentro de um ambiente social, se comportar de uma determinada maneira e dentro de casa não conseguem se comportar tão bem assim? Ou é dentro de casa que muitas vezes, né, entre quatro paredes, que o bicho pega, que a coisa estoura? Existe uma razão para isso. A razão é a seguinte: quando nós estamos no nosso ambiente social, nós fomos já culturalmente educados a sermos ou a usarmos uma certa máscara. E não uma máscara negativa, ela deve ser usada. Isso é chamado filtro social. O filtro social justamente é aquilo que faz com que a minha mente estabeleça o meu comportamento e assim defina quais serão as minhas atitudes, ou a minha forma de me comunicar, de agir perante determinadas situações. Então, se você está lá dentro do seu ambiente, por exemplo, de trabalho, e o teu chefe fala uma coisa que você considera uma grande bobagem, é tendencioso que você respeite isso, mesmo que internamente você fique que nem siri na lata, né? Fica lá querendo discutir a cena, porém ali naquele momento você, ok, vou ver, vamos ver, beijamos, por aí vai, né? Por que isso acontece? Acontece porque há esse filtro social. E aonde esse filtro social está instalado? Está instalado justamente na nossa área racional, consciente. Ou seja, você é capaz conscientemente de avaliar a situação, processar o que está acontecendo e escolher o melhor comportamento. E assim você consegue dominar um pouco mais as suas emoções, aquilo que acontece automaticamente no seu inconsciente. Por isso você se comporta dessa maneira. Então, você mulher, você homem, que por vezes questiona, contesta o seu parceiro, a sua parceira, no sentido de, poxa, ali se comporta de uma forma, por que em casa não é igual? Porque não é mesmo. Ali ele tem um filtro social, de modo geral, né? Às vezes num comércio, por exemplo, sei lá, me veio aqui um comércio em mente, mas às vezes numa situação ali comercial, você foi num comércio, uma padaria ali, comprar um pão e você se desentendeu com um balconista, pode ser que esse filtro social não funcione e você ali vá bater, brigar, né? Porque justamente ele não representa uma ameaça real a outros contextos. Ou seja, você sai do seu racional e vai lá para o seu inconsciente. Deixa com que o seu inconsciente processe programas que respondem àquela situação, àquele fato. O mesmo ocorre dentro de casa. Então, esse contexto todo está canalizado numa palavrinha ou numa frase muito conhecida, chamada zona de conforto. Quando você está num ambiente onde há uma zona de conforto, ou seja, você sabe onde você está, como agir, como se comportar, você tem a tendência a perder a atenção aos detalhes. E é isso que acontece muito nos relacionamentos familiares. A atenção aos detalhes vão embora. Existe um outro fator também que prejudica.
Por vezes você acumula uma série de pensamentos negativos ou situações mal vividas dentro da empresa e aquilo lá você internaliza para você e você sente a necessidade de externar aquilo de alguma forma. E às vezes você vai externar com alguém que não tem nada a ver, que é o seu parceiro, é o seu filho, ou o seu animalzinho de estimação, seja lá o que for. Porque você ficou com aquilo lá internalizado de uma maneira negativa. Então, você perde atenção aos detalhes quando está nessa sua zona de conforto, nessa área onde você se sente mais confortável a ser quem de fato você é. E perceba, o quem você é não significa que você é explosivo, que você é nervoso, nervosa. Não significa isso. Significa que ali existem programas neurais rodando o tempo inteiro, onde você se sente confortável a externá-los de uma maneira sem filtro nenhum. Vamos jogar algo lá para cima, né? O problema é que essa relação, ela acaba prejudicando outras também. Além do aspecto de você prejudicar a sua família, a sua relação familiar, é uma coisa óbvia. Se você não está bem na sua relação familiar, dentro de casa, a tendência é que você não estará tão bem assim dentro da sua relação social, profissional. Então, veja, se você saiu de casa aborrecido porque você teve uma discussão com o seu cônjuge, e você sai para o seu trabalho, para a sociedade de modo geral, você pode acabar tendo uma atitude explosiva sem a necessidade, ou até mesmo se prejudicando em outros aspectos. Então, por isso, eu reuni aqui 5 dicas para que você possa lidar melhor com as suas emoções, especialmente voltado para a área familiar. E claro, isso vai ter também interferências, ou vai atingir também a sua área profissional e social, dado o equilíbrio aí de cada um dos temas que a gente vai discutir a seguir. Então, quero começar aqui falando para você da dica de número 1. A dica de número 1 é: atente-se aos detalhes e traga para o consciente. O que eu quero dizer com isso? Quando você está na sua casa, no seu dia a dia, você não está prestando atenção aos detalhes. Então, por exemplo, você chega em casa, ou a sua mulher ou seu marido não teve um bom dia. Tá? E você teve um dia neutro, ou também não teve um bom dia, ou até teve um dia bom, não importa. Mas você chegou na sua casa, ufa, tô em casa, afim, tá, tudo tranquilo. E por vezes o seu parceiro, sua parceira, teu filho, não teve um dia tão bom. E você chega e você não percebe que aquela pessoa tá aborrecida, teve alguma coisa, teve alguma situação. Perceba que quando eu faço alguns comparativos, quando você chega às vezes no seu ambiente de trabalho e você cumprimenta uma pessoa dentro do seu ambiente de trabalho, a sua mente está focada a perceber como é que aquele ambiente está. É natural, porque você está fora de um ambiente que é seu, você está num ambiente mais comunitário. Na sua casa, você está dentro de um ambiente tranquilo, um ambiente que é seu, que traz o seu conforto. Então, por vezes, você chega e você não percebe como é que as coisas estão, como é que as pessoas ali estão, se as coisas estão no lugar ou não. E aí, de repente, naquele dia, você chegou na sua casa, não percebeu, não se atentou aos detalhes, e isso é muito importante, não se atentou aos detalhes e não percebeu que havia ali um comportamento um pouco diferente da sua esposa, do seu marido, e você foi tocando a vida normal. Quando você perceber que aquela pessoa não está legal, você acabou de trazer para o seu consciente. Você foi capaz de olhar e falar, puxa vida, alguma coisa não está bem. E aí você trouxe isso para o seu consciente, saiu do seu inconsciente. O seu inconsciente ele é capaz de perceber isso na hora. Mas como está ali dentro da zona de conforto, você não traz isso à consciência e não percebe. Então, chegou à sua casa, assim como quando você chega na sua empresa ou em algum outro ambiente, perceba como é que o clima tá. Não chega simplesmente, bom, cheguei, tá tudo certo, joguei aqui o sofá, joguei as coisas, pá, e pronto, vou seguir minha rotina. Não, você acabou de chegar num ambiente novo. Não digo que não é para relaxar, é claro que é, você está na sua casa, mas chegou no ambiente, perceba como é que estão as coisas, pergunte para as pessoas, isso é uma grande técnica, tão óbvia e às vezes tão pouco usada, de como foi o seu dia. Porque às vezes a pessoa ali vai te dizer, puto, meu dia hoje foi uma merda. Cara, tu falou que o dia hoje não foi bom? Porra, peraí, como é que eu vou me portar? Se hoje o dia não foi legal, deixa eu fazer algumas coisas aqui dentro de casa para que as coisas fiquem melhores. Já que o dia não começou bem, ele pode terminar bem. Então, atente-se aos detalhes e traga para o seu consciente. Ou seja, eu sei agora que alguma coisa não está legal.
Se estiver só processando isso no seu inconsciente, você não vai perceber, a sua noite está normal, sua chegada em casa está normal, você está normal, mas outra parte não está. E aí começa a gerar um primeiro rumor dentro da situação como um todo. Bom, agora para a gente ir contextualizando, vamos partir aqui agora para a dica de número 2. A dica de número 2 é: não acumule pensamentos negativos. Olha, perceba que as 5 dicas, elas vão formar um contexto único, tá? Então vai ouvindo o vídeo aí até o final, assistindo o vídeo até o final, que você vai conseguir compreender o contexto como um todo. Então na dica de número 2 é: não acumule pensamentos negativos. Por exemplo, você em determinadas situações e momentos, você já chegou a ter certas discussões do passado, ou algumas coisas vão acontecendo ao longo da semana, ao longo dos dias, e aquelas que você vai acumulando pensamentos negativos, do tipo: puxa vida, minha mulher, ela tá sempre com a cabeça, ela tá sempre nervosa, ou meu marido tá sempre irritado, e você tá acumulando esses pensamentos negativos na sua cabeça. Voltando lá na dica de número 1, se você não tá atento aos detalhes e você tem um acúmulo de pensamentos negativos, naquele momento que a pessoa simplesmente te deu uma resposta um pouco mais atravessada, pronto, já é ponto suficiente para você explodir, porque você vai trazer todos aqueles pensamentos negativos à tona como uma ferramenta, uma arma para você atacar a outra pessoa. Então não acumule pensamentos negativos. Os pensamentos negativos, eles precisam ser diluídos, eliminados. E eu vou explicar isso nas próximas dicas. Então, dica de número 2, não acumule pensamentos negativos das pessoas que fazem parte da sua família. Dica de número 3. Na dica de número 3 é: desarme-se e seja a mudança dentro do seu ambiente familiar. Então, somando aí com a ideia de número 2, quando você não tem pensamentos, quando você tem pensamentos negativos acumulados e você chega num momento, vou repetir sempre a mesma historinha, cheguei em casa, estava tudo bem, mas a outra parte não estava legal, aí simplesmente eu estou seguindo minha rotina normal, mas cheio de pensamentos negativos acumulados, e naquele momento que eu recebi uma resposta atravessada, eu trago à tona todos aqueles pensamentos negativos, coisas e vivências do passado, brigas e discussões do passado, ou situações que você vem vivendo e você tem guardado, acumulado negativamente dentro de si. E aí chega nesse momento da dica de número 3, que é desarmar-se. É tirar aquelas ferramentas que você tem, que são eficientes para atacar a outra parte. E isso é um contexto que acontece muito no ambiente familiar. A maioria das pessoas dentro dos relacionamentos familiares, você sabe certinho como atacar e atingir aquela parte com que você sempre se relaciona. Você sabe exatamente os gatilhos que vão fazer com que aquela outra parte estoure. E no momento de uma briga, de uma discussão, tendenciosamente, inconscientemente, você quer ferir a outra parte. Então você acaba utilizando aquelas ferramentas negativas na sua mente. Então, nessa dica de número 3, desarme-se, seja mudança, é o seguinte: percebeu que a coisa não tá boa, tomou uma negativa, tomou uma invertida, recebeu uma resposta atravessada, meu amigo, minha amiga, primeiro desarme-se. Você já sabe que o circo tá armando. Naquele momento, desarme-se. Eu gosto muito da técnica do contar até 10. Só que o contar até 10 não é um 2, 3, com raiva, pensando no assunto. O contar até 10 é que fisiologicamente, quando você respira profundamente 10 vezes, entrando num estado de relaxamento, você já consegue desarmar isso. Você já consegue desarmar o seu estado. E quando você desarma, a outra parte também desarma. Agora, se você armar, a outra parte se arma. É como numa briga, vamos falar de uma briga física. Se você falar pra pessoa, eu vou te dar um murro, né? Eu vou te agredir fisicamente. A outra parte, a tendência é, eu também vou ficar assim, né? Se você tem uma arma e aponta pra alguém, se a outra pessoa também tem, ela também aponta pra você. Então, nessa dica de número 3, é desarme-se. Percebeu que o negócio não tá bom, percebeu que a coisa tá meio azeda. Cara, respira, dá 10 segundos, conta até 10, vai até o banheiro, faz alguma coisa para sair daquele ambiente e esperar para que o seu estado mude. E quando você muda, o mundo muda. Muitas pessoas falam, eu quero mudar o mundo. Você quer mudar o mundo? Muda o seu. Seja você a diferença e todo o mundo vai mudar ao redor. Trago aqui a lembrança de um treinado nosso que comentou que
minha esposa, quando ela chega do trabalho, chega com cara emburrada, chega nervosa, e isso eu já fico nervoso também, então ela é a culpada, ela... Pô, peraí, eu dei uma dica pra ele, falei, cara, quando ela chegar, você perceber ela assim, cara, simplesmente levante e fala, meu amor, tô percebendo que você não tá legal, vem cá, me dá um abraço. Dá um abraço na outra parte. Prepara, vai ser outra dica que eu vou dar, mas prepara alguma coisa especial. Pronto, você já desarmou toda a cena, já acabou com aquilo lá, e é tão rápido. São apenas 3 segundos, tá? Dependendo da situação, até menos, ou pode ser um pouquinho mais, mas em média, 3 segundos você já mudou todo o contexto. E perceba que muitas vezes uma briga, uma discussão, ela pode se alongar às vezes até por anos. Então vale muito a pena, dica de número 3, desarme-se, seja você a diferença. Dica de número 4. Na dica de número 4, ela também tem a conexão com a terceira. Como eu disse, assim que vamos fechar um contexto. Na dica de número 4 é o seguinte, surpreenda positivamente. Independente do momento, se é um momento difícil, desafiador, ou se ele é um momento bom também. Quantas vezes, dentro da empresa, por exemplo, ou dentro de qualquer ambiente social, você recebe uma tarefa, uma missão, e você fala, cara, eu vou surpreender. Pediram para eu fazer uma planilha, eu vou entregar além da planilha uma apresentação de PowerPoint mostrando toda a cena. E isso te promove dentro da empresa. Dentro do ambiente familiar não é diferente. E muitas vezes a maioria das pessoas pecam nisso. É típico falar, quando foi a última vez que você levou um botão de rosas para casa? Ou quando foi a última vez que você preparou um café da manhã e levou na cama? Quando foi a última vez que você fez uma cartinha especial, separou uma foto legal, colocou num porta-retrato e entregou para outra parte sem razão nenhuma, sem motivo nenhum? Presenteou a outra pessoa com uma coisa simples, mesmo não sendo uma data comemorativa. O que, aliás, é um erro. A gente quer comemorar o aniversário quando a gente deveria comemorar todos os dias a vida, né? E você muitas vezes, ou nós muitas vezes, nos deixamos levar num automático. E se você perceber, talvez você considere que há anos você não leva um café na cama, não separa um momento só para os dois, ou só para a família. Vai fazer um passeio, uma viagem, vai a um restaurante, a um barzinho. Putz, está sempre junto com um monte de outras pessoas. Quando foi a última vez que você e sua família saíram juntos, ou você e seu parceiro ou sua parceira saíram juntos? Mas nessa dica de número 4 que eu quero deixar aqui é surpreenda positivamente. Se a pessoa chegou armada, brava da rua, surpreenda positivamente, simplesmente dando um abraço. Muitas vezes nem falando nada. Há pouco eu disse que você poderia dizer, eu tô percebendo que hoje você não tá legal, vem cá me dar um abraço. Mas talvez nem isso seja necessário. Levanta, simplesmente levanta, vai até outra pessoa e fala, vem cá, e dá um abraço, só isso. Um abraço de 3 segundos, apertado de coração. Isso é surpreender positivamente. Ou você sabe que a outra parte está passando por algum intempério no trabalho, no dia a dia. Puxa vida, a pessoa está chegando em casa, deixa uma mesa posta com um cafezinho legal, a pessoa chegou, recebe, guarda o tempo para a pessoa, larga o celular longe, põe em outro lugar, para que fique só os dois, ou a família conectada, junta. Monta uma mesa bonita. Às vezes tem uma mesa, uma sala de estar e só usa a sala de estar quando vem visita. Como se sempre só a visita fosse importante. Família também é. Não precisa ser todo dia na sala de jantar. Pode comer lá na cozinha, em pé na pia mesmo, não tem problema. Mas de vez em quando surpreenda. Monta uma mesa bonita para receber o seu parceiro, a sua parceira, a sua família de uma maneira diferente. E essa é a grande dica de número 4. E agora aqui então, para a gente fechar todo esse contexto, a dica de número 5. Bom, na dica de número 5, essa é a dica que eu quero fechar todo o contexto. O tópico dela é, escolha o momento adequado para conversar, para falar, ok? Então o que acontece? Lembra do filtro social que eu falei lá no início? Dentro da família, muitas vezes a gente deixa esse filtro social fora, ou descansando. E aí o que acontece? Você viu que a outra parte chegou, tá cheio de coisa na cabeça e você quer falar daquele assunto naquele momento. Quando esse momento às vezes não é o momento adequado. Por exemplo, o maridão chegando do trabalho, de viagem, enfim, a esposa sabe todos os desafios que ele está passando e ela, sei lá, cismou que ela quer trocar o sofá dela. Na hora que o marido acabou de chegar em casa, ela, tá vendo, o sofá começa a bater, tá pura madeira, esse negócio tem que trocar, esse fim de semana a gente tem que ir atrás, vamos comprar outro, eu não fico mais com esse sofá aqui. Ótimo, se tem que trocar, se tem que conversar, vamos embora, vamos fazer isso. Porém, será que é aquele momento que a pessoa acabou de chegar em casa, já tomar mais uma pressão, mais uma atividade, mais um compromisso, mais um investimento para realizar?
Será que aquele lá era o momento adequado? Escolha o momento adequado para falar as coisas, inclusive sobre comportamentos. Por exemplo, sabe, a pessoa acabou de ter um comportamento que ela costuma ter, ou ele costuma ter, sei lá, costuma ser explosivo, costuma largar a toalha em cima da cama, beleza. E aí, mas a pessoa não está no momento adequado e vai falar naquele momento da toalha que ela largou em cima da cama, ou da louça que não lavou, seja lá o que for. Deve ser falado, porque senão você vai ferir lá aquela dica que eu disse sobre não guardar pensamentos negativos. Se você não falar nada, você vai acabar falando tudo na hora errada. Então, tudo que acontece tem que ser conversado. Tudo ou a maior parte disso. Então, escolha o momento certo para você falar. E é aquele momento de paz. Não adianta num momento que já não tá legal, a pessoa já chegou torta, já te deu uma resposta atravessada, você pega aquele monte de pensamento negativo, vomita na pessoa aquele monte de pensamento negativo, e aí você traz à tona a toalha, ou isso, ou aquilo, aquele monte de coisa que você vem acumulando e joga no meio da discussão que não tem nada a ver. O problema da outra parte está lá no trabalho dela, no trabalho dele. E aí, de repente, você escolhe aquele momento para trazer tudo à tona. Então, não guarde esses pensamentos negativos. E nessa dica de número 5, que é escolha o momento adequado para falar. Sabe aquele momento que vocês estão numa boa? Que estão só os dois? Porra, senta os dois ali numa boa e leva um papo. Fala, queria conversar com você uma coisa que vai ser muito importante para o nosso relacionamento. Ó, tem acontecido essa situação e essa situação me causa um sentimento ruim. Eu me incomodo, dessa forma não é legal. Penso eu que tem que ser dessa maneira. Então, quando você escolheu o momento adequado, a outra parte está com uma cabeça tranquila para te ouvir. Tem muito mais positividade a dar certo essa conversa, ao que se você tentar realmente jogar tudo no ar daquele jeito na hora errada. Então, escolha o momento certo para falar. Beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Pega essas 5 dicas, realmente desejo do fundo do meu coração que elas possam fazer sentido para você, que elas possam agregar se você passa por uma situação semelhante no seu relacionamento, na sua família. E isso, eu falei bastante em um contexto talvez um tanto quanto marido e mulher, mas isso vale para aqueles parentes mais distantes, isso vale dentro do ambiente da sua empresa. Às vezes já está meio cansado da tua empresa, de algumas pessoas lá dentro, e a gente começa a entrar numa zona de conforto tamanha que a gente perde essa atenção aos detalhes. Então começa a ter essa atenção aos detalhes, escolher o momento adequado para falar as coisas, não guardar os pensamentos negativos. Siga essas dicas, tenho certeza que vai revolucionar, transformar os seus relacionamentos. É isso aí, muito obrigado, te espero agora no nosso próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!